Clarice Lispector foi uma escritora e jornalista. Nasceu na Ucrânia e é naturalizada brasileira. Declarava ser pernambucana. É autora de romances, contos e ensaios. E é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Nasceu em uma família judaica da Rússia, onde perdeu suas rendas com a Guerra Civil Russa e obrigou a emigrar na perseguição judeus. Clarice chegou no Brasil quando era pequena, juntamente com seus pais e duas irmãs. Dizia não ter nenhuma ligação com a Ucrânia. Sua verdadeira pátria é o Brasil. A família de Clarice passou por um breve período em Maceió e se mudou para o Recife, onde lá cresceu e aos 8 anos perdeu a mãe. Aos 14 anos, transferiu-se com o pai e as irmãs para o Rio de Janeiro. Sua família se estabilizou e em 1940 perdeu seu pai. Estudou Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Apesar de ter demonstrado interesse pelo meio literário, ingressou precoce como tradutora e logo se consagrou uma escritora e jornalista, tornando uma das figuras mais influentes da literatura brasileira e do modernismo. A Hora da Estrela é um dos romances mais famosos da escritora brasileira Clarice Lispector. Embora a autora prefira não classificar sua literatura, críticos a consideram hermética e intimista, sendo hermética uma literatura simples e sem necessidade de muitas palavras, desde que essas poucas palavras sejam capazes de passar o que se quer dizer de forma clara e concreta, e intimista o conflito entre a pessoa e sua consciência. Ainda, a obra traz questionamentos filosóficos e existenciais, que já se tornaram característicos da escritora. Rodrigo é um personagem que ocupa o papel de narrador e também representa a consciência de Macabeia, que não havia se encontrado no mundo. Os fatos são contados por ele sem termos bonitos e luxuosos, pois diz que está cansado da literatura. São relatos ainda com muito exagero, ironia e suspense do início ao fim, causando no leitor angústia e curiosidade. Ele insiste em tentar achar argumentos para contar a história que, segundo ele, não merece ser contadas. Rodrigo é o principal responsável pelo destino da história e muitas vezes se torna visível o sentimento de culpa pela falta de sentido existente na vida de Macabeia. O livro A Hora da Estrela conta a triste história de Macabeia, uma jovem nordestina que se muda com sua tia, muito religiosa e moralista, que a castigava constantemente. Mesmo tendo estudado pouco, ela consegue fazer um curso de datilografia e consegue um emprego, em que recebe bem pouco. Depois que sua tia morre, Macabeia para de ir à igreja e se muda para um quarto de pensão que divide com 4 amigas. Com o pouco dinheiro que recebia, a única refeição que ela fazia era almoçar comendo cachorro-quente e Coca-Cola. Fora isso, tentava disfarçar a fome com pequenos pedaços de papel. Para se entreter, ouvia a rádio relógio. Seus luxos consistiam em apertar as unhas de vermelho, que roía depois. Em um dia, Macabé conheceu Olimpo, que se tornou seu namorado. Ele era ambicioso e mau caráter, além de sempre tratar mal Macabé. Eles ficam juntos até Olimpo conhecer Glória e romper com ela. Depois disso, Macabé vai ao médico e descobre que tem tuberculose, mas não conhecia a gravidade da doença. Ela também procura uma cartomante para saber sua sorte. A cartomante, ao ler as cartas, diz que Macabé terá um futuro maravilhoso casando-se com um estrangeiro rico. Maravilhada com a notícia, ela sai de lá e atravessa a rua sem olhar para os lados. Acaba sendo atropelada e morrendo.